Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Maciel, eu sou biomédica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as técnicas de diagnóstico parasitológico, laboratório de coproparasitologia. Para quem não sabe o que é copro, quer dizer fezes, então a gente vai ver as técnicas para detecção de parasitas nas fezes. Mas antes da gente conversar um pouco sobre as técnicas, é importante ressaltar, né, o uso de EPIs, não só no laboratório de coproparasitologia, como em qualquer laboratório, né, mas é indicado, né, as regras de biossegurança NB2, a utilização de avental e luva látex. E também, como todo laboratório, né, você vai estar mexendo em material fecal, onde pode existir diversos tipos de parasitas patogênicos e também bactérias, né? Lembrando que as fezes são ricas em diversos tipos de bactérias que podem também ser patogênicas ou não patogênicas. Então, é obrigatório a utilização de EPIs e também, né, é indicado, né, contraindicado não comer, beber, fumar, utilizar cosméticos, manipulação de lentes de contato. Muitos alunos, né, quando chegam no laboratório de parasitologia, quer anotar basicamente tudo que vê no microscópio. E geralmente eu não indico, porque basicamente, né, a gente vai estar mexendo com material fecal, e a possibilidade de contaminação é muito alta. Tem aluno que tem mania de colocar a caneta na boca, por exemplo. Aí tá lá, visualiza um cisto, um trofozoito, fica impressionado, né? Porque os cistos e os ovos são, por mais que eu digo os parasitas patogênicos de importância médica, né? Por mais que eles causam uma malignidade no nosso organismo, mas eles são lindos, e a pessoa fica empolgada que conseguiu identificar e quer desenhar e acaba, né, colocando a ponta da caneta na boca. A caneta na bancada, caneta na boca, a caneta na bancada, caneta na boca, infectado. Então, não só no laboratório de parasitologia, mas em todos os laboratórios, você deve tomar o máximo de cuidado que você vai estar fazendo, mas principalmente no laboratório de parasitologia, porque você vai risco, né? Porque você vai estar manipulando as fezes, além da infecção bacteriana, ingestão de ovos, de omintos, cistos, protozoários, dependendo das fezes, né, da contaminação, pode ter larvas, então penetração cutânea de larvas, e outros agentes infecciosos presentes, não só bacterianos, mas virais também. Então tem que tomar o máximo de cuidado, e é por conta disso, né, que falou, vai trocar lente, né, quem vai trocar lente? Mas já deixa já bem especificado que o risco é muito alto de fazer, né, promover essas técnicas dentro do laboratório. Falando isso, né, a primeira coisa é o pré-analítico. A dificuldade, né, vocês mesmos sabem que os erros pré-analíticos, basicamente, acaba tomando 70, quase 70, dependendo do caso, 75%. E o problema das fezes, né, do parasitológico, é que não vai ser um técnico que vai coletar, um biomédico, vai ser o próprio paciente. Então o risco aumenta mais, né? Porque se ele fazer uma coleta inadequada, o resultado pode sair um falso positivo, um falso negativo. Então, você, como aluno de biomedicina, quase formado, você tem que ter esse conhecimento tanto para você passar a informação para o paciente e para você, né, treinar a sua equipe. Vamos lá. Então, para evitar esses erros, o técnico, o biomédico, ele tem que informar, né, o paciente a forma correta de coleta, né? Que são, basicamente, tem pacientes que acham que podem defecar, né, fazer as suas necessidades no vaso, pegar diretamente do vaso e colocar no pote. No vaso sanitário, obviamente não, né? Mas ele não tem esse conhecimento. No vaso sanitário existem vários micro-organismos, cistos, então contaminou a amostra e pode dar um falso positivo no caso, né? Então a forma correta da coleta é muito importante. E aqui, né, as fezes diarreicas ou não devem ser colhidas em um recipiente limpo e seco e com a boca larga e vedação hermética, aqueles potes, né, universais de coleta.
Dependendo do local que você for fazer a coleta, eles podem entregar um pote seco ou um pote com conservante. Mas aí você vai ter que passar todas as informações para o paciente. Alguns laboratórios já protocolaram de entregar um pote com conservante. E como nessa próxima imagem que eu vou mostrar ao lado, já tô dando spoilers do próximo slide, mas só que esse plástico, que é basicamente, ele recobre todo o vaso sanitário, o paciente ele deve urinar primeiramente para não contaminar, né, a amostra, e após urinar ele vai sentar e vai fazer suas necessidades. Após isso, né, ele vai pegar de 1 a 3 colheres, né, porque a quantidade para fazer análise tem que ser no máximo 30 gramas, não tem necessidade de encher o potinho inteiro. Tanto é que tem pacientes, né, que quando eu trabalhava no DASA, eu não trabalhava, já trabalhei no setor de parasitologia, mas eu estava no setor de hematologia, e veio um técnico, né, mostrando o que eu achava de diferente naquela amostra. Falei, não, o pote tá lotado. Ele falou, abre isso daí. Falei, não, mas para que eu vou abrir? Quando eu abri, falei, nossa, mas isso daqui tá um cheiro adocicado, né? Falei, nossa, mas eu nunca vi essa característica tão adocicada assim numa fezes. Tá um cheiro de fezes, mas muito doce. Quando eu fui dar uma olhada mais, tinha uma rapadura, então o paciente não conseguiu encher o potinho e ele achou, né, pensou que ele teria que encher o potinho para entregar e ele falou e colocou uma rapadura. Muita gente fala, não, isso não é possível. Tudo é possível, você vê de tudo nas análises clínicas. Então, como eu falei para vocês, né, o risco de erros pré-analíticos ocorrerem é muito grande, tanto na parasitologia ou até mesmo coprologia, né, análise de fezes, porque é o paciente que vai coletar, e também na urinálise, porque é o paciente que vai fazer a coleta. Então, dependendo do jeito que ele fizer a coleta, ou pode dar tudo certo se ele fazer a técnica correta, ou dar tudo errado, falso positivo, falso negativo. Então, como eu falei, nas fezes tinha uma rapadura. Então, vocês têm que orientar o paciente corretamente. Ó, você deve defecar, antes de defecar, você deve urinar. Se no laboratório ou a unidade de saúde não entregar, né, esse molde, né, esse plástico que recobre a privada, você deve orientar o paciente defecar não no vaso, mas num recipiente limpo e seco. E após, né, pegar várias partes das fezes, né, não precisa pegar só de um lugar, várias partes das fezes, e principalmente nos locais se tiver muco ou sangue, que é muito importante, como a gente vai conversar mais pra frente. Então, essa orientação é muito importante. Se o pote, né, for um pote universal, que tiver um certo tipo de conservante, MIF, o MIF é a base de formaldeído, né, formol, a 10%, você vai orientar o paciente a guardar, né, esse frasco. Geralmente os médicos eles solicitam, né, uma análise de 3 amostras. Então, fazer a coleta de 3 dias em 3 dias alternados e levar todos os potes na unidade, né? Ou se ele solicitar um pote, você deixar, né? Você, após que você retirou esses 3 pontos, né? Ou do saco que recobre o vaso sanitário, ou do pote, retirar e guardar, homogeneizar, né? Com a espátula, você visualizar que o conservante cobriu, homogeneizou, está presente, porque não adianta também o paciente só jogar a amostra de fezes lá de qualquer forma e, por exemplo, a metade das fezes não estava coberta pelo MIF, não vai conservar. Se a amostra estiver contaminada com cistos, com ovos, ou concorda comigo, com o conservante não vai estar agindo, não vai estar em ação, então vai morrer e quando chegar lá no final, na análise, vai dar um falso negativo. Então, sempre falar para o paciente, se o frasco tiver um conservante, homogeneizar e ver se toda a amostra está recoberta pelo conservante. Nesses casos de conservante, né, não precisa de refrigeração, pode deixar em temperatura ambiente, mas só que o recipiente tem que estar com vedação hermética, né, bem fechado. Agora, se o frasco for aquele frasco universal, assim que o paciente também vai fazer toda a coleta, pegar em 3 pontos, né, diferentes, se tiver muco ou sangue,
colocar também, pegar, né, aquela secreção e colocar no frasco universal, mas como não tem conservante, obrigatoriamente ele tem que guardar na geladeira, né? Numa que vai estar numa temperatura de 3 a 5 graus. Ele não pode, mas eu vou deixar na minha geladeira. Você vai tampar, né, corretamente o frasco e coloca em sacolas plásticas e fala para o paciente guardar no canto da geladeira que não vai ter problema nenhum de contaminar os alimentos dele. É só ele não contaminar a sacola, né, com fezes. Após, né, ir no banheiro e manusear a amostra, manusear as fezes, ele lavar bem as mãos e colocar, né, o pote em sacos plásticos e fechar e colocar na geladeira. E levar no laboratório, né, uma amostra, se o médico solicitar uma amostra, ou 3 amostras, tudo vai depender do que o médico solicitar. Vamos ver, aqui, coletar 3 amostras em dias alternados. Alguns parasitos apresentam intermitência na eliminação das formas parasitárias, como a giardia, né? O ciclo da giardia, geralmente os pacientes que estão infectados, as giardias, elas grudam, né, pelos seus discos sectoriais no intestino para se alimentar. Aquela agressão vai aumentar os movimentos peristálticos, então por isso que o paciente tem diarreia. Então ele vai ter uma diarreia explosiva. E aquela diarreia vai fazer o quê? É para limpar mesmo. Aquele aumento do fluxo intestinal, dos movimentos peristálticos, é para tentar limpar o intestino do agressor. Ele vai conseguir limpar? Vai conseguir limpar, mas não vai conseguir tirar todos. Então, por isso que pacientes que estão contaminados, infectados por giardia, né, que é giardíase, outros falam giardose, e as duas pronúncias estão corretas, geralmente ele tem diarreias, vai ter 3 dias de diarreias, vai ficar uma semana livre, aí vai ter outra dia, um ciclo de diarreia, então vai ter diarreias em ciclo por conta disso. Conforme ele tem a diarreia, vai eliminar, né? Basicamente, se ele tiver uma diarreia explosiva, ele vai eliminar as formas, né, essa forma parasitária em trofozoito, tanto é que pode sair geralmente com uma secreção de muco. Agora, se quando ele não está nesses fluxos de diarreia, o parasita, dá para ele fazer o seu ciclo e sair na forma de cistos, né? Na forma de cistos. Então, o paciente ele vai ter a diarreia, vai eliminar grande parte dos parasitas que estavam grudados nos discos pelos discos suctoriais no intestino, mas essa limpeza não vai ser tão efetiva, porque os parasitas que conseguiram resistir, né, esse aumento do fluxo intestinal, eles vão se dividir por fissão binária e passado uma semana já vai estar infestado novamente. Então, por isso que o paciente tem que tomar vermifugos, no caso. Mas é muito importante, né, não só a giardia, como os vários outros parasitas, dependendo do seu ciclo, que vai ter a liberação de ovos e tudo mais. Então, por isso que os médicos solicitam, né, geralmente em 3 amostras. Não contaminar com a urina, que eu já falei, utilização de medicamentos. Por exemplo, o paciente foi no médico, chegou no médico, o médico falou, olha, eu acho que você está com uma infecção parasitária. Vou solicitar para você tomar, para confirmar, né, antes de você tomar o vermifugo, você fazer, né, os testes parasitários. O paciente vai lá e começa a tomar vermifugo sem a orientação médica. Quando chegar lá no final, quando ele fazer a análise, vai estar lá presente? Não. Por mais que aquele vermifugo não está agindo ainda, né, no organismo dele, mas pode ser que a concentração não chegue na amostra no dia, então vai dar um resultado falso negativo, entendeu? E só tomar medicamentos, lembrando que a gente só deve tomar medicamentos com orientação médica, porque dependendo do vermifugo, não vai matar aquele parasita. Então, o necessário, né, é você fazer o teste parasitológico para o médico, né, para o biomédico identificar, laudar, e o médico solicitar um medicamento adequado para aquele tipo de parasita, para eliminar a infecção. Então, sempre quando vou fazer um parasitológico, avisar a recepcionista, o técnico, tô tomando tal medicamento. Que vai ser escrito, né, vai ser mandado para a área técnica, em qualquer tipo de medicamento, antibióticos, vermifugos, que pode alterar a análise.
A conservação da amostra, que eu já conversei com vocês, também é muito importante. Então, se você informar para o paciente a forma certa da coleta, né, vai reduzir bastante, né, o nível de erros pré-analíticos. Como já falei, não precisa encher todo o pote, só cerca de 10 a 20 gramas já dá para fazer análise parasitológica com sucesso. Agora vamos falar, né, da primeira etapa da análise, que é a análise macroscópica, na qual vai ser analisada a consistência, a cor e o odor das fezes. A maioria dos laboratórios já tem os seus próprios protocolos, né, relacionado à cor, fezes marrom, marrom claro, amarelado, esverdeado. Em relação à consistência, né, fezes sólidas, semissólidas, pastosas, líquidas, mas outros laboratórios seguem a escala de Bristol, né? Por isso que eu trouxe para vocês. Na escala de Bristol, né, que as fezes variam de 1 a 7, na 1 são pessoas que têm severa constipação, que têm baixa motilidade intestinal, então as fezes saem basicamente em pedaços, né, em bolinhas muito secas. Já a tipo 2 é suave, média constipação, né, que vai sair umas fezes secas, sair umas fezes formadas mais secas, né, porque como eu falei, o paciente tem dificuldade na motilidade intestinal, então ele vai demorar dias para defecar, dias para ir no banheiro. Ele tem dificuldade de ir no banheiro. Então essas fezes vão perdendo a umidade, ficando mais secas. Já a tipo 3 e a tipo 4, né, são as fezes normais, consideradas fezes formadas. Toda vez que a gente falar no laboratório, falar em aula fezes formadas, a gente está falando das fezes sólidas, né, principalmente das normais, que é o tipo 3 e a tipo 4. A tipo 3 vai ser uma fezes normal, vai ter... E é tipo, com a sua umidade, né, suficiente, mas a tipo 4 a única diferença é que vai ser um pouco mais úmida, mais pastosa, mas também está dentro da normalidade, né, que fala que são as fezes em formato de linguiça. Já a tipo 5, né, já é um pouco mais úmida, já é um pouco mais pastosa, então ela vai ficar em pedaços, e a tipo 6 já fala suave diarreia, né, que é uma fezes bem mais pastosa, mas ainda ela é consistente. Já a tipo 7 já é considerada as fezes líquidas, né, que é a diarreia severa. Então, muitos laboratórios usam hoje em dia essa escala e é muito importante, né, tanto para a clínica, para o médico fazer o diagnóstico, saber da consistência das fezes, tanto na coproparasitologia como na coprologia mesmo. Então, é muito importante essa escala para o médico fazer o diagnóstico desse paciente, né? Auxílio para o médico fazer o diagnóstico. Também, né, além de você olhar a cor, consistência, você também vai ter que observar também se não há presença de proglotes grávidas, né, da tênia, ou até mesmo presenças de eumintos, que são as larvas, né? Então, com o auxílio do palito de sorvete, você vai mexer nas fezes para ver se há presença de eumintos. Muitas das vezes, os eumintos, eles podem ter a característica tanto macroscópica, você consegue enxergar a olho nu, e quanto microscópica. Isso eu estou falando dos parasitas, né, dos eumintos, que são encontrados macroscopicamente, como eu já falei, a tênia, a proglotes das tênias, as larvas de ancilostomídeos, oxiurus adultos, por exemplo. Também é muito importante você observar a presença de sangue e muco nessas fezes e relatar, né, esse muco, esse sangue, que é muito importante para o diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais, hemorragia intestinal, ou até mesmo nessa presença de muco e sangue pode ser característica de presença de uma infecção parasitária. Tudo bem? E geralmente, quando você vai fazer um direta fresco, que a gente vai conversar posteriormente, quando você vai utilizar, você vai pegar principalmente dessa amostra com sangue, com secreção, para observar no microscópio. Mas isso a gente vai conversar posteriormente. Tudo bem? Como eu falei, né? Você vai ter que observar as fezes se
a presença de eumintos. E é muito importante, né? Assim que você visualizou qualquer larva, você examinar no microscópio imediatamente, para você identificar. Falando também agora das ploglotes, né, que eu deixei aqui a imagem, algumas são visíveis, como vocês podem ver aqui no frasco, e outras não, que você vai ter que mexer nas fezes. E também, né, é muito importante você, assim que você observar, identificá-las. As proglotes devem ser fixadas em formol a 10% e depois clarificadas por imersão em glicerina ou solução lactofenol de 1:1. Assim que você fizer essa fixação, você vai olhar na lâmina, né? Olhar no microscópio para você identificar se aquela proglote grávida é da Taenia solium ou da Taenia saginata. É muito importante essa visualização. A Taenia solium, ela vai ter uma proglote mais quadrangular, com útero com 12 pares, né? Basicamente, vai ter 12 pares e com ramificações dendríticas. E cada ramificação vai ter cerca de 80 mil ovos. Já a Taenia saginata, né? Ela vai ter uma proglote mais retangular, um útero com 26 ramificações, e essas ramificações vão ser dicotômicas. E cada ramificação dessa vai ter 160 mil ovos. Então, assim que vocês visualizarem uma proglote na amostra, você tem que identificar se qual é a espécie, né? O gênero, basicamente, Taenia, vocês sabem, mas você tem que identificar a espécie. Agora vamos falar da análise microscópica, que permite a visualização de trofozoítos, cistos e ocistos de protozoários e de ovos e larvas de euminto. Mas antes de visualizar essas formas parasitárias na microscopia óptica, é necessário processar a amostra de fezes pelos métodos que pode ser tanto de exame direto a fresco, técnicas de concentração de parasitas e esfregaço de fezes com coloração permanente. Sobre essas técnicas a gente vai conversar adiante, né? Nos próximos slides, mas eu já deixei duas imagens, né, mostrando de duas técnicas. A primeira, que é o esfregaço de fezes com coloração permanente com hematoxilina férrica, né? A gente pode observar um protozoário na sua forma de trofozoito, né, que é a entamoeba estolítica barra dispar, onde que a gente observa o núcleo com o cariossoma central. Já a imagem abaixo, né, é uma imagem de um euminto, de um ovo de euminto, que é o ovo de Ascaris lumbricoides. É com certeza, né, capturado, detectado pela concentração de parasitas, de técnica de concentração de parasitas. Aqui, né, os exames podem ser qualitativos ou quantitativos. A maioria dos exames, né, são qualitativos. O método quantificativo que a gente utiliza mais é o CATO-CAS, que além do CATO-CAS, ele é o qualitativo, a qualitativa eu estou descrevendo a qualidade, se sim ou se não. Já a quantitativo, né, eu vou descrever a quantidade. O CATO-CAS faz os dois, né? Esses métodos qualitativos são os mais utilizados, como eu já falei, né? Que vão demonstrar as formas parasitárias. Frequentemente, o número das formas parasitárias é bem pequeno. Assim, é necessário recorrer aos processos de enriquecimento dessas formas para concentrá-la. Então, dependendo, né, a maioria dos pacientes não tem uma carga parasitária muito grande. Então, por conta desse motivo que é utilizada essas técnicas de concentrar, para concentrar essas formas parasitárias, né, presentes na amostra, para eu conseguir, para o analista conseguir melhor identificá-las. Então, como eu falei, existe a qualitativa e a quantitativa. O que a gente mais utiliza é a forma qualitativa. O método direto a fresco é um método utilizado, né, para pesquisas de trofozoítos, principalmente e cistos na amostras. E essa é utilizado em amostras diarreicas, né? Assim que o paciente fizer suas necessidades, defecar, essa amostra tem que ser analisada em 30 minutos para conseguir, né, visualizar as formas parasitárias, né, a morfologia dos trofozoítos, para não ser degradado. Então, eu vou utilizar, né, essa amostra fresca
diarreica. Vou pegar em 3 pontos, né? Sempre em 3 pontos diferentes. Se aquela amostra tiver secreção, muco, fezes, eu vou pegar principalmente dali. Que alguma deve, se for uma infecção, se aquele muco, aquele sangue foi causado por uma infecção parasitária, o trofozoito vai estar ali. Então, eu vou pegar principalmente aquele ponto, vou pegar uma lâmina, vou colocar 3 gotinhas, né, de salina a 0,85%, vou colocar, né, vou homogeneizar a salina com a amostra. Assim que eu homogeneizar, eu vou espalhar na lâmina numa forma que seja uma camada bem fina para a luz transcender, passar a amostra e conseguir atingir a objetiva, né? Então é muito importante que não seja uma camada espessa de fezes. Você tem que pegar uma certa quantidade, mas tem que formar uma camada fina. Vou pingar uma gota de Lugol e vou fechar com uma lamínula. A lamínula, né, muitos falam que não é obrigatório, mas é aconselhado, né, para não correr riscos de você subir a mesa do microscópio e contaminar as objetivas, né, com fezes. Então, assim você vai observar, após que você colocar a lamínula, vai colocar a lâmina, né, e vai observar no microscópio. E aqui, como exemplo de lâmina de exame de direto a fresco, eu trouxe 2 imagens, né? A primeira, a gente consegue observar vários cistos de giardia, né? Bem característico, o cisto é bem ovalado, tem o axonema bem centralizado. Alguns cistos dá para observar a presença do núcleo, como, né, vocês devem ter ouvido do seu professor, ou professora de parasitologia, basicamente os cistos, as imagens de cistos, de trofozoítos, principalmente, né, geralmente o ovo, ele é bem característico, como os cistos, né, mas as imagens, principalmente de cistos e trofozoítos, no livro é a Gisele Bündchen, basicamente, são as modelos. O que você observa na lâmina, no dia a dia, é a vida real. Então, você pode encontrar ovos, cistos, trofozoítos, e igualzinho que está no livro, como você pode encontrar bem diferente. Na maioria das vezes você encontra, assim, bem diferente, né? Mas, como, por exemplo, a diferença de uma modelo de Gisele Bündchen para uma pessoa normal, ele vai ter a mesma característica, o mesmo gênero e espécie. Então, 2 olhos, um nariz, uma boca. Então, vamos dizer, a giardia. O cisto, vai ser ovalado, vai possuir o axonema centralizado, característico. Você pode encontrar os núcleos e assim sucessivamente. Então, você vai construindo. O que tem um cisto de giardia? Aí você vai caracterizando, né? Não só de giardia, como qualquer outro parasito, entendeu? Eles são bem característicos, mas não que sejam iguais em todas as imagens. Então, eu vejo, né? A maioria, todo cisto de giardia você vai encontrar, por mais que às vezes você encontra um núcleo, 2 núcleos, o que você vai encontrar sempre é um cisto ovalado com o axonema central. Sempre você vai observar essa morfologia. Não aquela morfologia de roxinho, né, que a gente está acostumado em ver em cistos de giardia de livros. E logo abaixo, né, você vai encontrar a presença de trofozoítos de entamoeba histolítica. Aqui, ó, vai ter o cariosoma central. Basicamente isso. Barra díspar, né, porque lembrando que sempre quando eu falar de entamoeba histolítica, quando eu vou laudar, eu coloco barra díspar, porque entamoeba, eu não sei se eu comentei nos slides atrás, mas vou complementar agora. Quando você vai laudar, falar de entamoeba histolítica é patogênica, entamoeba díspar é não patogênica, mas só que a morfologia dela das duas são iguais. Então, como eu não estou fazendo nenhum exame de biologia molecular para diferenciar as espécies, então eu laudo entamoeba histolítica barra díspar, tudo bem? Agora eu vou passar um vídeo, né, ele tem
um pequeno áudio, uma pequena música, mas ele também é um exame de direto a fresco. Após eu passar ele umas 2 vezes com o vídeo rápido, eu comento com vocês. Mais uma vez. E mais uma vez. Essa imagem é bem bonita, né, do exame direto a fresco da lâmina. Essas trofozoítos que vocês estão vendo se movimentar com bastante mobilidade pela lâmina, são trofozoítos de giardia. Sim, lindos de se ver, né? Queria que tivesse num aumento melhor, numa resolução melhor para vocês enxergar. Mas basicamente essa movimentação é pelos flagelos. Muito lindo e bonito de se ver. Voltando aqui, né? A forma que vocês devem analisar a lâmina sempre em zigue-zague. Tanto pode ser da esquerda para a direita, ou na forma horizontal, ou da forma vertical. Isso vai ser da sua escolha, mas sempre em zigue-zague. E você vai fazer a leitura, né, na objetiva de 10. Você vai percorrer toda a lâmina na objetiva de 10. Observou alguma forma parasitária? Aí sim você vai colocar na objetiva de 40 para você analisar a morfologia. Tudo bem? Então, observar toda a lâmina na objetiva de 10, visualizou alguma coisa característica? Ah, tá parecendo um cisto, tá parecendo um ovo. Um ovo é mais fácil de visualizar, o cisto é um pouco mais difícil. E é para iniciante, né? Mas conforme você vai acostumando o seu olho, né? Aquele campo, logo você identifica. É muito rápido. Na maioria dos laboratórios de parasitologia, um analista biomédico, ele analisa 200, 300 lâminas por dia. Então, basicamente, em 1 minuto, ele lê cada lâmina. Ai, mas Vanessa, dá tempo? Um analista, um biomédico experiente, sim. Porque ele vai analisando, ele bateu o olho, ele passou na objetiva de 40, ele sabe identificar. Então, os olhos vai se acostumando. Então, ele demora cerca de 1 ou 2 minutos para ler cada lâmina. Os métodos, né? Eu falei do método direto a fresco, que basicamente, né, você vai pegar aquela amostra, vai mexer, vai pegar 3 partes daquela amostra e vai observar a amostra fresca. Após que você analisou a amostra fresca, você também pode, alguns laboratórios fazem, né, um esfregaço daquela amostra e fazer a coloração com hematoxilina férrica, como vocês estavam vendo, da entaboeba histolítica, que estava logo atrás, né? Após outra técnica muito utilizada, né? As técnicas mais utilizadas no laboratório são as técnicas de concentração. Essas técnicas de concentração, como a gente conversou lá atrás, o paciente pode estar com uma carga parasitária baixa, então eu tenho que concentrar essas formas parasitárias para eu conseguir, né, observar e laudar e positivar esse paciente, porque senão pode ocorrer falsos negativos. Então, essa forma de concentração pode ser por flutuação, centrifugo-flutuação, sedimentação espontânea e concentração de larvas de helmintos. O primeiro método de concentração que a gente vai conversar hoje é o método de flutuação espontânea, que é o método de Willis, um método muito utilizado nos laboratórios, principalmente para a detecção de ovos leves e também de cistos. Esse método é um método muito simples e rápido, por isso que é muito utilizado no laboratório. Primeiramente, eu deixei o protocolo, né, de qual é a forma de realização, e agora, né, a tão famosa hora de falar de bater cocô, que nada mais é do que você homogeneizar as fezes, né? Então, você vai pegar cerca de 10 gramas de fezes, vai colocar num copo de borel, que é um copo, né, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, mas é um copo mais, é como se fosse um copo mais afunilado. É como se fosse um pequeno becker, mas sem aquele bico. Então, vai colocar cerca de 10 gramas, isso com auxílio, né,
de um palito de sorvete, vai pegar cerca de 10 gramas, colocar no copo de Borel, vai colocar, né, como que a gente não, que vai fazer esse método com uma solução saturada, que é a solução de cloreto de sódio, então a gente só vai utilizar para homogeneizar essa solução. Então, ao invés de usar a água, como a gente utiliza em outros métodos, a gente vai, para homogeneizar, a gente vai utilizar diretamente a solução saturada. Vai colocar cerca de nem meio copo, né? Nem preencher nem meio copo de Borel, porque você corre o risco, né, na hora de você estar homogeneizando, daquilo espirrar em você. Então, eu também sempre aconselho, na hora de você estar homogeneizando as fezes, de sempre virar ao contrário, né? Você vai estar homogeneizando geralmente na pia, então sempre homogeneizar ao contrário de você. E também outra dica, quando a amostra de fezes chegar, né, no laboratório, que você vai fazer o exame, quem geralmente faz o exame macroscópio é que vai fazer todo o método, vai preparar as fezes para o método. Então, quando você abriu o pote, tomar o máximo de cuidado, porque tem pessoas, né, que, como eu falei, né, os erros pré-analíticos na coproparasitologia, eles aumentam muito, porque basicamente quem vai fazer a coleta é o paciente. Ele pode fazer correto, como pode fazer incorreto. Pode armazenar corretamente na geladeira ou não. Então, dependendo do paciente, ele, vou deixar aí, não vou colocar na minha geladeira, não. Então, a amostra de fezes é rica em quê? Principalmente bactérias, que pode ser bactérias patogênicas ou não patogênicas, mas ela é rica em bactérias. E aquilo vai o quê? Vai fermentar, aquelas bactérias vão fermentar, né? Dentro daquela amostra, e com a fermentação é liberado gases. Então, na hora que você for abrir o pote, corre risco daquilo explodir no seu rosto, no seu avental. Então, muitos, além de utilizar o jaleco e a luva, também utilizam máscaras, né, com medo que isso ocorra. Mas eu falo, é só você virar o pote, né, ao contrário. Pode usar óculos, com certeza, mas o risco daquilo virar contra você vai ser muito menor se você virar aquele pote da forma oposta, né? Virado contra você, virado para a parede, virado para a pia. Então, quando for abrir sempre virado para a pia. Virou, analisou da forma macroscópica, vai analisar microscópica. Antes de analisar da forma microscópica, vai fazer, né? Vai preparar a amostra para os métodos. Voltando aqui para o método de Williams, você vai pegar num palito, né, de sorvete, cerca de 10 gramas da amostra, vai colocar num copo de Borel, vai preencher pouco menos de meio copo, né, com a solução saturada, e vai homogeneizar, né, que é o famoso bater cocô. Vai homogeneizar cuidadosamente, né, sempre virado para a parede, sempre virado para o lado oposto, não para o amiguinho, do lado oposto do amigo do lado, para o lado oposto da pia, para o lado oposto da parede, e vai homogeneizar. Quando a amostra estiver bem homogeneizada, você vai o quê? Você vai coar para tirar o que você quer analisar? Você quer analisar se a amostra tem formas parasitárias ou não. Então, você vai tirar restos alimentares, né, que geralmente vêm no bolo fecal, fibras e tudo mais. Então, para você tirar esses resquícios, para você limpar, né, ainda mais a sua amostra, você vai ter que coar. E essa hábito de coar, você pode utilizar uma peneira, ou você pode utilizar um cone, tudo vai depender. Falando da peneira, você vai à peneira, vai pegar gases e vai dobrar cerca de 4 gases na peneira, e você vai coar. Coou, vai ficar basicamente, né, só uma amostra líquida, limpa, mais limpa, né? Todo o resquício de comida, né, macroscópio principalmente, vai ficar na gases. Após você coar, como eu falei, né, vai ficar uma amostra, vamos dizer assim, líquida e limpa dessas formas alimentares, né? Principalmente, como eu falei, das formas macroscópicas. Então, vai ficar um teste mais límpido, assim, vamos dizer.
Após isso, você vai pegar a solução saturada e vai preencher todo o copo de Borel, até formar um menisco. Após formar esse menisco, né? Lembrando que a gente está tratando de solução saturada aqui, não é de água. Todo o protocolo é feito com solução saturada. Coou, você vai ser como você utilizou cerca de meio copo de Borel. Quando você coar, né? A gaze vai absorver um pouco daquele líquido. Então, vai ficar cerca. Se você utilizou um pouco menos de meio, vai ter menos líquido ainda depois que você coar. Então, você vai preencher com solução saturada até formar um menisco. Formou um menisco, você vai colocar uma lâmina ou uma lamínola na superfície, como mostra aqui, né? Depois de homogeneizar, você vai colocar essa lamínola e vai aguardar de 10 a 20 minutos. Eu coloquei 10 aqui porque 10 é o mínimo, mas tem alguns protocolos que deixam até 30 minutos. Deixou essa lâmina ou essa lamínola, você vai fazer o quê? Você, na lâmina, né, se você utilizou a lamínola, você vai pingar cerca de 1 ou 2 gotinhas de Lugol e vai colocar essa lamínola na posição onde tiver o Lugol. Soltou? Viu que não formou bolha? Ficou corretamente? Aí sim você vai analisar no microscópio óptico. Primeiro você vai analisar, né, como eu falei, na objetiva de 10. Tô fazendo movimentos de zigue-zague, encontrou alguma forma parasitária, encontrou algum ovo leve, algum cisto, você vai focar na objetiva de 40 para observar a morfologia. Como eu falei, esse método de Willis é muito utilizado para encontrar ovos leves. E esse ovo aqui é um ovo de quê? De ancilostomídeo, né? Que você consegue visualizar a borda transparente e o blastômero. E já um cisto aqui, né, muito conhecido, é um cisto de giardia, né, muito característico. Opa, saiu. Nessa giardia dá para ver bonitinho, nesse cisto de giardia, dá para ver bonitinho o rostinho, né, com um sorrisinho, que são os axonemas, basicamente, né, e o cisto bem ovuladinho, então está bem característico, tanto com os núcleos e o axonema no meio. Agora vamos falar de outro método de flutuação, mas esse método é de centrifugo-flutuação. É um método muito utilizado, né, para pesquisas de cistos, mas também, né, dá para você detectar ovos leves, mas preferencialmente cistos. Esse método você vai fazer toda aquela metodologia de homogeneizar as fezes, mas agora você não vai utilizar a solução saturada, você vai utilizar água. Após você homogeneizar bem, da mesma forma que eu falei para homogeneizar no outro método, que é o método de Willis, homogeneizou, filtrou, mas aí quando você vai, após a filtragem, né, de toda a solução, você vai transferir ele para um tubo Falcon. Vai recobrir com água, né? Vai completar o tubo Falcon e vai centrifugar. Por isso que fala, é um método de centrifugo-flutuação. Isso com água, porque o que você vai fazer? Você vai lavar a amostra. Centrifuga por cerca de 1 minuto, mais ou menos, né? Com a velocidade de 2.500 RPMs. Aqui, ó, né, mostra o método certinho, esse esquema. Você vai fazer esse método após a centrifugação, você vai desprezar o sobrenadante, vai colocar mais água, vai homogeneizar e vai colocar novamente para centrifugar por 1 minuto na velocidade de 2.500 RPM. E isso você vai realizar cerca de 4 a 5 vezes, até o sobrenadante ficar bem clarinho, né? Fica translúcido. O sobrenadante ficou translúcido, você vai desprezar o sobrenadante, mas você não vai colocar mais água. Você vai colocar o quê? Sulfato de zinco aqui, ó, a 33%. Colocou o sulfato de zinco, né? Não precisa encher até o menisco, 10 ml tá ótimo. Você vai fazer o quê? Colocar na centrífuga novamente e vai
mais uma vez colocar 1 minuto com a velocidade de 2.500 RPM. Após isso, né, o sulfato de zinco, ele é uma solução que é uma solução, como fala, que tem uma densidade de 1.180. Então, esses ovos leves ou esses cistos, eles vão flutuar, né? Flutuar. E vão formar uma película, uma camada meio esbranquiçada em cima do sobrenadante. Aí você vai utilizar uma alça, né, de metal ou alça bacteriológica para retirar esse menisco. Mas primeiramente você vai pegar uma lâmina, pingar cerca de 1 gota de Lugol, pegar, né, esse menisco com o auxílio da alça bacteriológica e vai homogeneizar. Homogeneizou, você vai recobrir, né, essa amostra com uma película e analisar no microscópio. Da mesma forma, você vai analisar na objetiva, né, de 10 e vai observar a forma parasitária encontrada, analisar a morfologia na objetiva de 40. Aqui eu deixei como exemplo um cisto, né? Um cisto de E. coli, em tamanho B. coli. É um cisto não patogênico, mas que causa, né, diarreias, infecções intestinais em pacientes imunocomprometidos. Outro método de concentração muito utilizado é o método de Hoffman, né? Basicamente, ele é priorizado nos laboratórios por ser um método muito fácil de se realizar e que, dependendo da quantidade de tempo que eu deixar esse teste sedimentando, eu não vou encontrar só a presença de ovos pesados, mas vou encontrar também basicamente tudo, né? Vou encontrar cistos, vou encontrar ovos, vou encontrar eumintos, larvas. Então, esse método é basicamente muito utilizado no laboratório de parasitologia, né? Como eu já falei, é um método de sedimentação, é um método de sedimentação espontânea. No caso, você vai utilizar basicamente água e o cálice de sedimentação. Como eu falei, né, a forma de homogeneizar as fezes é a mesma. Você não vai utilizar nenhuma solução, você vai utilizar água como método de Fauci. Homogeneizou, filtrou. A diferença é que após a filtração, você vai, né, colocar ele para o cálice de sedimentação e completar com água. Basicamente é isso, vai completar cerca de meio cálice de sedimentação, cerca de 200 ml, mais ou menos, e vai deixar sedimentando. E esse sedimento pode ficar cerca de 2 a 24 horas. 2 é o mínimo e 24 horas é o máximo. Então, quanto mais essa amostra ficar sedimentando, mais formas parasitárias eu posso encontrar. Como eu falei, esse método, né, essa metodologia é para detecção de ovos pesados. Porém, né, com o tempo, né, da sedimentação, eu posso encontrar qualquer forma parasitária. Larvas, ovos pesados, ovos leves, cistos. Então, quanto mais eu deixar sedimentando, mais formas parasitárias eu posso encontrar. Deixei 24 horas, eu vou desprezar, né, dependendo da quantidade de água que eu coloquei, ou eu desprezo com cuidado para não me movimentar, desprezo um pouquinho, né, do sobrenadante, para não movimentar o sedimento, mas se eu colocar basicamente 200 ml, eu posso vir direto com a pipeta Pauster, pegar um pouco desse sedimento, né, cerca de 1 gota, e pingar na lâmina. Pinguei 1 gota de sedimento na lâmina, vou colocar cerca de 1 gota de Lugol e cobrir com a lamínola e visualizar, né, no microscópio. Aqui tem um pouco do método, a visualização no microscópio, né, sempre da mesma forma. Eu vou examinar toda a lâmina na objetiva de 10 e analisar a morfologia, né, do parasita encontrado, da forma parasitária encontrada na objetiva de 40. Aqui eu coloquei ovos pesados para vocês, basicamente. Aqui tem o ascaris, né, com a sua coroa, coroa não, né, gente? Sua camada mamilonada, né, parece um choquitinho. Os ovos, como todas as formas parasitárias, são muito características.
basicamente o choquitinho aqui do lado e um ovo de ascaris larvado. Muito bonitinho, né? Dá até pra ver a larva. E a de baixo, né? Agora falando da coroa radiata, a linda coroa radiata, da Tênia SP. Muito bonita de se visualizar. E os dois ovos são ovos pesados. Agora nós vamos falar de um dos métodos, né, específico para a concentração de larvas, que é o método de Rugai. É um método muito simples de se fazer. Os materiais necessários que você vai utilizar para fazer esse método são as fezes, o cálice de sedimentação, gases e água quente a 45 graus. As larvas de homintos, elas têm hidrotermotropismo, elas têm afinidade água quente a 45 graus. Então, por isso que é um método um método de concentração muito efetivo. Então, você vai aquecer, né? Basicamente, o método você primeiro começa a aquecer a água em 45 graus. Após isso, você vai encher cerca de meio cálice de sedimentação com essa água quente e vai fazer uma trouxa com as fezes, com auxílio da gaze. Após, vai colocar essa trouxa, né, em contato com a água e vai aguardar cerca de 1 hora. Como eu falei, as larvas, elas têm afinidade à água quente a 45 graus e elas vão em direção à água quente e vai sedimentando no fundo do cálice. É um método muito efetivo quando você está utilizando fezes formadas, porque em fezes diarreicas, né, as larvas morrem muito rápido e também não é um teste válido quando a amostra é coletada em conservante, porque as larvas também já vão estar mortas. Aqui é o método, né, basicamente, a analista biomédica tirando a trouxinha de fezes da água que está no cálice de sedimentação. E após 1 hora, você vai pegar cerca de 1 gota do sedimento e colocar na lâmina, mas juntamente com a gota de Lugol e observar, né, analisar no microscópio. Lembrando sempre analisar no microscópio, fazendo zigue-zague na lâmina na objetiva de 10, achando uma larva de hominto, você vai passar para a objetiva de 40 e analisar a sua morfologia para identificar seu gênero e sua espécie. O parasita, né, o euminto que a gente encontra aqui, é uma larva de Strongyloides estercoralis, é uma larva fêmea, né? Por conta da cauda, que a gente percebe que é uma cauda retilínea, uma cauda reta. Se fosse um macho, a cauda seria curva, fazendo como fosse um redemoinho, né? Muito bonito de se ver na microscopia óptica. Até agora a gente conversou sobre métodos qualitativos, mas agora a gente vai entrar no método quantitativo, que a gente já conversou anteriormente um pouquinho sobre ele, que é o método Catucates, que é um método, como eu já falei, né, para quantificar ovos de eumintos, principalmente ovos de Schistosoma mansoni. Ele é um método padrão ouro para a Organização Mundial da Saúde, para a detecção do Schistosoma, né, para diagnóstico de quistossomose. Então, ele é muito utilizado para detecção de Schistosoma mansoni. Mas ele também pode ser utilizado para outros ovos de homintos, como Ascaris lumbricoides, ovos de Ancylosomídeos, Trichuria, Tênia, e com menos frequência de enteróbios vermiculares, porque o ciclo dele é muito rápido. Até nos métodos de concentração, né, é difícil a visualização, porque o ciclo dele, basicamente, em 4 horas, ele eclode próximo ao reto, no ânus, então é muito difícil você encontrar ovos de enteróbios, só quando a carga parasitária está muito alta, aí encontra sim nos métodos de concentração, mas o método diagnóstico para enteróbios vermiculares a gente não viu, mas aquele método de Graham, que é da fita gomada, onde o paciente vai no laboratório e é colocado uma fita no ânus, porque as larvas ficam naquela região do ânus, que eu não vou mostrar nessa aula, vou mostrar nas próximas aulas, mas esse é o método padrão ouro para detecção, né, de enteróbios vermiculares, o famoso oxiurus, né, que dá aquela coceirinha no ânus. E também é difícil encontrar os ovos de Strongyloides estercoralis, por conta do ciclo também. É muito mais fácil a visualização das larvas.
Voltando, né, para o método Catucats, detecção de ovos. Basicamente, anteriormente, tinha que montar todo o kit. Hoje em dia não, já tem um kit pronto, que é composto por uma lâmina, um papel celofane, a telinha, uma espátula para você manusear a amostra de fezes e uma placa com orifício para medir 1 grama de fezes. E aqui vamos para o método, né? O material utilizado eu já falei para vocês, na qual, né, você vai abrir o pote, vai pegar uma certa quantidade de fezes. Você pode fazer por duas metodologias, ou você coloca as fezes no papel e coloca a tela, né, para peneirar as fezes, ou você pode colocar as fezes direto na peneira. E ao peneirar, você vai pegar essa quantidade de fezes, né, e deixar num palito. Após, você vai pegar a lâmina e você vai colocar em cima dessa lâmina aquela placa que tem aquele orifício, que já está na imagem 4. Aí você vai pegar essas fezes peneiradas e vai passar por esse orifício. Vai retirar com cuidado para não esbarrar, né, no orifício onde está as fezes. E na 5 já está mostrando, né, o pequeno orifício de fezes em cima da lâmina. Após, você vai pegar o papel celofane que já está embebedado com a solução de verde malaquita. Você vai pegar esse papel celofane e vai colocar com cuidado em cima da amostra de fezes que está na lâmina, que está mostrando na imagem 7. E após, você vai pressionar com cuidado para a amostra ser diluída na lâmina, né? E ser espalhada, diluída com o verde malaquita. Esse verde malaquita serve para clarificar, né, os ovos, possíveis ovos da amostra, né, para ser observado no microscópio. Após isso, você vai deixar essa lâmina aguardando em temperatura ambiente por 30 minutos, de 30 minutos a meia hora, aqui, que tá na imagem 8, e vai observar no microscópio, né, óptico da mesma forma. Vai focar na objetiva de 10 para percorrer a lâmina e vai focar, né, na objetiva de 40 para ver a morfologia dos ovos, no caso. Aqui tem um ovo de Schistosoma mansoni, bem característico, né? Ele é grande, tem cerca de 115 micrômetros, então na objetiva de 10 você consegue ver a característica dele, mas preferencialmente para você observar, você tem que ir para de 40, e com a espícula ao lado. Pode estar com a espícula ou não, ele é muito característico. Você observou ele, é um ovo de Schistosoma mansoni. Após a contagem dos ovos, você vai multiplicar por 24. Aí vai dar o resultado, a quantidade da multiplicação vai ser o resultado por grama de fezes. Por exemplo, encontrei 2 ovos de Schistosoma mansoni. Você vai multiplicar por 24, que vai ser igual a 48. Então, vai ter 48 Schistosomas mansonis por grama de fezes. Assim, nos ovos de Ascaris, Ancylostomídeo, os ovos que você vai encontrar, no caso. Tudo bem? E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, dessa nossa revisão sobre as técnicas de parasitologia. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Fiquem com Deus, um grande abraço, beijão.